Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 4. Bons estudos! Olha só que beleza, uma broca novinha. Agora, você imagine se na hora de estrear essa broca, já no primeiro furo, ela entortasse. O que é que o Ananias faria, hein? Ora, Caio, eu faria valer os meus direitos de consumidor e trocava a broca torta por uma novinha. É isso aí. Mas pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Não, por quê? Porque o fabricante é conhecido na praça e é de total confiança. O que significa dizer que essa broca recebeu o tratamento térmico adequado para adquirir as características de uma boa broca, e principalmente a dureza. Dureza, já percebeu, né? Hoje você vai conhecer os vários tipos de tratamento térmico para endurecer o aço. Nessa teleaula, você vai aprender o que é a têmpera, o revenimento, os tratamentos isotérmicos de austêmpera e de martêmpera. O quê? Você também está achando que essa broca pode entortar? Então assista a teleaula que está começando agora e saiba por que eu tenho tanta certeza de que ela vai aguentar firme. É fácil perceber que a broca não está sozinha nessa história, que ela é apenas uma gota no oceano. Os dentes das engrenagens das máquinas, os engates dos trens, os amortecedores dos carros, enfim, existe uma infinidade de exemplos que comprovam a importância prática da dureza do aço. A verdade é que a humanidade mudou de vida quando descobriu como dar dureza ao aço. Isso representou um grande avanço tecnológico. Hoje, é praticamente impossível a gente imaginar o nosso dia a dia sem, por exemplo, o domínio da têmpera. A têmpera é um dos processos de tratamento térmico do aço que aumenta a sua dureza. É graças a uma têmpera bem feita, por exemplo, que as ferramentas têm uma vida mais longa, resistindo melhor a desgastes e a deformações. Senhor, dá licença, que qualidades o senhor procura numa ferramenta na hora de comprá-la? Primeira coisa de qualidade eu procuro um manuseio, tá? Um alicate, o corte, tá? E uma peça de boa qualidade no sentido de durabilidade. Porque pelo menos o aço seja mais forte para a ferramenta durar mais. É por isso que você, que é ou pretende ser profissional da metal mecânica, precisa ficar por dentro desse processo. O processo de têmpera consiste em aquecer o aço num forno com temperatura acima da zona crítica. Para o aço carbono, essa temperatura varia de 750 a 900 graus Celsius. A peça deve ficar nessa temperatura o tempo suficiente para que todos os seus grãos se transformem em austenita. A grande diferença desse processo vem agora, no momento do resfriamento. A peça é retirada do forno e mergulhada em água. Traduzindo em números, a temperatura cai de 850 para 20 graus Celsius de uma vez. É o chamado resfriamento brusco. Bom, você já sabe que quando a austenita passa por um processo de resfriamento lento, ela vai se transformando aos poucos em ferrita, perlita ou cementita, certo? Só que, como você acabou de ver, o resfriamento na têmpera é brusco. A temperatura cai de 850 para 20 graus de uma só vez. Como você pode imaginar, isso teria que fazer mudar alguma coisa, não é? Com essa queda brusca da temperatura, a austenita não tem tempo de se transformar em perlita, cementita ou ferrita. Ela vai se transformar diretamente num outro tipo de estrutura chamado de martensita. O resfriamento brusco da austenita dá origem à martensita, certo? Pois então, aí é que está a novidade. Está na hora da gente estudar com mais detalhe essa tal de martensita. Primeiro, a diferença visual. Aí estão as nossas velhas conhecidas estruturas de ferrita, perlita e cementita. E eis aí a estrutura martensítica vista através de um microscópio. Agora vamos entender o que acontece na têmpera. Nesse gráfico, vemos que com o aquecimento acima da zona crítica, toda a ferrita se transforma em austenita.
Até aí tudo certo. Só que, com o resfriamento rápido em água, os átomos de carbono que se acomodaram no interior da austenita não têm tempo de sair e lá permanecem. Aí o que acontece? Acontece que isso produz uma considerável deformação na estrutura formada, criando uma tensão no material e aumentando a sua dureza. Ih, Ananias, eu não tô entendendo nada, viu? Calma, Caio. E você também. Olha, essas explicações do que acontece na estrutura atômica do aço durante a têmpera é algo muito complexo e que é estudado a fundo pelos grandes especialistas. A nós interessa saber que o resfriamento brusco da têmpera é responsável por um rearranjo estrutural dos átomos e que esse rearranjo Aumenta a tensão do material, proporcionando maior dureza ao aço. Tá, isso tudo bem. Isso entendi. Então, isso é o suficiente. Agora, deu para perceber também que se você quiser se aprofundar, assunto e informação o que não falta. É só ir atrás. Bom, Ananias, sabe que eu sou meio São Tomé, né? Ó, por exemplo, eu olho para essa ferramenta aí e uma pergunta não me sai da cabeça. Será que foi a têmpera mesmo que deu essa dureza toda para essa broca? Quer dizer, não dá para demonstrar como é que a têmpera aumenta a dureza do aço? Ou se dá, com a maior facilidade. Baixou um São Tomé em você também? Então preste atenção na seguinte experiência. Tendo acesso aos equipamentos necessários, você mesmo pode fazer. É muito fácil. A primeira coisa a fazer é arrumar 2 pedaços de aço com uns 20 milímetros de espessura e com um teor de carbono entre 0,4% e 0,8%. Aí é preciso ligar o forno. Enquanto ele esquenta, aproveitar para fazer um ensaio de dureza nos 2 pedaços de aço, não se esquecendo de anotar os resultados. Bom, é hora do tratamento térmico. Os corpos de prova devem ser colocados no forno, onde devem ficar por aproximadamente 40 minutos. Como o negócio aqui é têmpera, o resfriamento deve ser brusco, certo? Aí é só fazer novo ensaio de dureza, anotar os resultados e comparar. É batata. Os números não mentem. A dureza aumenta. Falando em dureza, eu tava aqui pensando uma coisa. Imagina só o choque térmico que não sofre uma ferramenta ao passar por um resfriamento tão brusco. Pois é, choque térmico. Todo mundo já passou por isso. Quer ver só? Dá licença, diz uma coisa, o que acontece com você quando você está num ambiente aquecido e de repente você sai pra rua num tremendo frio? É, morre de frio, choque térmico. Que nem um choque térmico dá, né? E você acha que esse choque térmico é bom ou ruim para a sua saúde? É ruim para a saúde. Com certeza é ruim, né? No caso do aço, gripes e resfriados são trincas, empenamentos, deformações, danos que podem até inutilizar a peça. É por isso que a gente precisa ficar bem atento aos cuidados no resfriamento. Dependendo da composição química do aço, o seu resfriamento deve ser feito menos bruscamente, com um mergulho no óleo ou com um jato de ar. Sem a dureza proporcionada pela têmpera, nenhuma dessas peças aqui desempenharia suas funções da maneira desejada. Você imaginou uma broca que se entortasse no momento do primeiro furo, ou mesmo um amortecedor que se arrebentasse no primeiro buraco? Não ia dar pé, não é mesmo? Mas é importante observar que não é só de dureza e resistência à tração que vivem os aços, não. A mola da suspensão, por exemplo, ela precisa ter outras propriedades como boa resistência a choques e alongamentos. O problema é que a têmpera cria uma série de tensões internas que acabam prejudicando essas propriedades. Mas calma que isso tem solução. Para corrigir essas tensões internas, é preciso fazer um tratamento térmico chamado de revenimento. É o seguinte, logo depois da têmpera, a peça volta ao forno, agora numa temperatura abaixo da zona crítica, algo que pode variar entre 100 e 700 graus Celsius, dependendo da utilização do aço. Depois de algum tempo, a peça é retirada do forno e resfriada normalmente ao ar. Guarde isso. O revenimento é um processo aplicado nas peças que já passaram pela têmpera, exatamente para corrigir o excesso de dureza provocado pela própria têmpera, aliviando ou removendo as tensões internas. Tá, entende, Ananias? O revenimento diminui a dureza e melhora outras propriedades.
Mas o que eu gostaria... É de ver para crer, né? É. No seu livro de estudo, você vai encontrar uma outra experiência para convencer esses tipos São Tomé. Mas depois você dá uma olhada. Por hora, nós vamos ver uma coisa mais importante. Diz uma coisa, Caio. De que material é essa peça que eu estou fazendo? Ô, Ananias, agora que eu estou fervendo, você vem dar um stop em tratamento térmico e falar de materiais? Eu não sei que material é esse, não. Parece que é aço, agora que tipo eu não sei. Esse material aqui é aço liga. E pode continuar fervendo, porque o assunto ainda é tratamento térmico. Eu só chamei a atenção do material porque os aços liga se comportam de uma forma um pouco diferente durante o tratamento térmico. Para os aços liga, existe um tratamento especial conhecido como tratamento isotérmico. Tratamento isotérmico. Isso eu já vi numa revista técnica. A grande diferença é que o resfriamento dos aços liga é feito em óleo aquecido ou em sais fundidos, ou seja, um resfriamento mais suave para evitar riscos de trincas e rachaduras. Não é isso? Tá perfeito, Caio. Como recompensa, você vai poder conferir as medidas dos diâmetros dos furos e as suas posições. O desenho está aqui, ó. Se tiver tudo certinho, pode dar um acabamento no capricho. Deixa comigo, Ananias. E você, também tá fominha para aprender? Então olha só o meu próximo pedido aqui, ó. Eu vou ter que usinar uma peça usando como matéria-prima aço de alta temperabilidade. Aço de alta temperabilidade é um nome bonito para um aço com alto teor de carbono. Já sei. Você vai dizer que existe um tratamento térmico especial para esse tipo de aço de alta temperabilidade. Falei bonito, hein? E este tratamento térmico também tem um nome bonito. Chama-se Austempera. Vamos ver um diagrama da Austempera. Veja só, a peça é aquecida acima da temperatura crítica até que toda a estrutura se transforme em austenita. A seguir, ela é resfriada em banho de sal fundido com temperatura entre 260 e 440 graus Celsius. A peça fica nessa temperatura até cruzar essas duas curvas, que indicam o início e o fim da transformação da austenita em um tipo de grão chamado bainita. Depois disso, a peça é colocada para resfriar ao ar livre. A novidade desse processo fica por conta da nova estrutura que se forma, a bainita. A bainita tem uma dureza um pouco inferior à dureza da martensita formada na têmpera, com a vantagem de não precisar do revenimento. Muito bem, agora só fica faltando um tratamento térmico, também indicado para os aços ligas, a martêmpera. Esse tratamento vai reduzir os riscos de empenamento em peças feitas em aço liga. No seu livro de estudos você vai encontrar um diagrama que explica cada uma das etapas da martêmpera e vai descobrir também que a estrutura que resulta desse tratamento é a mesma da têmpera, a martensita. E por isso, mesmo depois da martêmpera, é necessário fazer o revenimento. E agora, depois de tanta informação, está na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo que existem diversos tratamentos térmicos para o endurecimento do aço, começando pela têmpera, um tratamento que dá grande dureza ao aço, caracterizado pelo resfriamento brusco, o que dá origem a um tipo de estrutura muito dura, a martensita. Viu que o revenimento é um tratamento feito para corrigir a dureza excessiva da têmpera, aliviando ou removendo suas tensões internas. Aprendeu que os aços liga se comportam de uma forma diferente no tratamento térmico e que por isso recebem o tratamento isotérmico, com resfriamentos mais suaves. Viu que para os aços de alta temperabilidade, o tratamento térmico mais indicado é a austempera, processo que dá origem a um grão chamado bainita, menos duro que a martensita. Por último, ficou conhecendo a martêmpera, processo indicado para peças feitas de aço liga que forma grãos de martensita e que por isso mesmo deve ser seguido por um revenimento. Agora é com você. Pegue o seu livro de estudos e faça um bom tratamento de aprendizagem. Tchau!